Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Douglas, sou advogado, matemático e servidor público. E hoje trazendo mais um assunto de matemática aqui no Bunda na Cadeira e Sem Enrolação, dando continuidade àquele assunto de porcentagem da última aula. Trouxemos aqui uma questão da VUNESP para a gente analisar, para a gente aprender alguma coisa a mais e fixar aquilo que a gente falou na aula passada. Então vamos lá, continuando aqui, ó. Lendo a questão, então, com muita atenção. VUNESP. Do início de 2015 para o início de 2016, o número de matrículas em creches de um determinado município aumentou 20%. Primeira informação da questão. De 2015 para 2016, houve um aumento nas matrículas de 20%. Continuando. Se no início de 2016 foram matriculados um total de 1.500 alunos nessas creches, é certo afirmar que, no início de 2015, o número de matrículas nessas creches foi, olha só, já de início, numa leitura simples, já dá para saber o que o examinador quer. Em 2015, houve matrículas. Em 2016, houve um aumento de 20% nessas matrículas. E ele quer saber quantas matrículas houve em 2015. Olha só, vamos continuar o raciocínio então. Assunto abordado conforme o edital. Porcentagem. Banca VUNESP. Resolução. Vamos fazer passo a passo, devagar, entendendo cada conceito, entendendo cada passagem. Olha a primeira coisa que a gente vai fazer, tirar os dados da questão. Número de alunos matriculados em 2015. X. Eu não sei. É justamente o que eu quero descobrir. É o que a questão pergunta. Ela quer saber quantos alunos foram matriculados em 2015. Então, eu vou chamar de X. Eu não sei, vou chamar de X. Aumento de matriculados de 2015 para 2016, 20%. Olha só, eu tinha X alunos em 2015 e em 2016 houve um acréscimo, um aumento de 20% em relação a quem? Em relação a X. E eu quero descobrir X. Continuando. Número de alunos matriculados em 2016, 1.500. A questão me dá essa informação. Isso está no enunciado da questão. O aumento de 20% também está no enunciado da questão. É só ler com calma e com atenção. Olha só. Lembra da aula passada, da aula número 15? Eu tenho um percentual, tenho um número e eu quero descobrir, obter alguma coisa. Eu quero saber alguma coisa. Nesse caso, qual é a coisa que eu quero saber? O X. Eu tenho X. Foi acrescentado 20% em relação a esse X e eu tenho um resultado 1.500. Esse 1.500 me foi dado. Agora a gente tem que montar esse cálculo. Informação para isso nós temos. Vamos montar esse cálculo então. É o próximo passo. Então, montando os cálculos, temos x mais 20% de x é igual a 1.500. Olha só, eu tenho x que eu quero descobrir, só que foi acrescentado 20% em relação a quem? Em relação a x. Então, eu tenho que pegar 20% e multiplicar por x. E aí eu vou igualar a 1.500. Para eu saber, para eu descobrir quem é esse x agora, é só resolver essa expressão. Repetindo, eu tinha x, agora eu vou somar com 20% de quem? De x, porque foi um acréscimo, foi uma soma de 20% de alunos, foi um aumento de 20% de alunos, e estou igualando a 1.500, que é o resultado que a própria questão me dá.
Ela está me dando que essa soma aí vai me dar 1.500 alunos. Só nos resta agora resolver isso, que agora ficou simples, agora ficou tranquilo. É só resolver isso aí. Ora, vamos resolver então, é o próximo passo. Olha só, calculando, temos. Vou fazer bem devagar, bem tranquilo, passo a passo, para vocês entenderem. Mas na hora de fazer lá na prova, vocês conseguem fazer rapidinho, pessoal. Demora um pouquinho aqui, porque vem explicação, vem passo a passo, de onde vêm as coisas, mas nós vamos conseguir. Olha só. X mais 20% de X é igual a 1.500. Por que mais 20%? Porque está falando lá que foi acrescido 20%. Em relação a quem? Em relação a X. Que é igual a quem? 1.500. O que eu faço aqui no próximo passo? Olha só. 20% é a mesma coisa que 20 sobre 100. Lembra da aula passada? É sempre o número sobre 100? Então, no lugar de 20%, eu vou colocar 20 sobre 100. Só isso que eu fiz. Mais nada. Se é igual, eu posso substituir. Muito simples. Continuando aqui, então. Olha o que a gente faz no próximo passo. 20 sobre 100 vezes x é a mesma coisa que 20x sobre 100. Por que 20x sobre 100? Ora, o que a gente tem aqui, pessoal? Isso daqui, ó, só marcando aqui para vocês verem melhor, é uma multiplicação de fração. Quando eu tenho multiplicação de fração, o que eu faço? Multiplico tudo que está em cima e ponho o resultado. Multiplico tudo que está embaixo e ponho o resultado. Embaixo do x tem alguém? Tem o número 1. Então, eu vou multiplicar 20 por x, que vai dar 20x. Embaixo, multiplico 100 vezes 1, que vai dar o quê? Que vai dar 100. Então, foi isso que eu fiz. O passo, então, ficou x mais 20x sobre 100. Tudo bem? Nenhuma novidade até agora. Prosseguindo, então, aqui o raciocínio. Olha só. Eu corto o zero do 20 e corto o zero do 100. Mas preste atenção, hein? Cortei um zero em cima, eu só posso cortar um zero embaixo. Eu não posso cortar um zero em cima e dois zero embaixo. Não. Se eu cortei um em cima, é um embaixo. Se eu cortei dois em cima, é dois embaixo. Nesse caso aí, cortei um zero em cima, que é o zero do 20, e um zero embaixo, que é o zero do 100. Isso se chama simplificação, tá? Para simplificar os cálculos aí, foi feito isso. Qual é o próximo passo, então? Olha só. Olha como é que ficou a expressão. Ficou x mais 2x sobre 10. Claro, cortei um zero em cima, cortei um zero embaixo, vai diminuir o número de zeros. Que vai ficar igual a quem? 1.500. Gente, o próximo passo é o seguinte. Só aqui lembrando para vocês, tá? Isso daqui, ó, é uma soma de frações. Eu estou somando x mais 2x sobre 10. Para somar frações, eu preciso calcular o MMC. Eu não vou entrar agora nessa questão do MMC. Eu vou deixar para falar sobre MMC mais para frente. Pretendo gravar aulas sobre o MMC. Mas eu peço que vocês se adiantem no estudo do MMC para fazer soma de frações, tá? Quando eu tenho frações distintas, ou melhor, quando eu tenho frações com denominadores diferentes, eu preciso calcular o MMC. A fração ela é dividida em duas partes, numerador e denominador. Numerador é a parte de cima da fração. Denominador é a parte de baixo da fração. Quando a parte de baixo da fração ela é diferente, elas são diferentes, eu tenho duas frações com a parte de baixo diferente, eu tenho que calcular o MMC para fazer a soma ou a subtração.
Eu vou entrar nesse mérito depois, mas eu peço, adiantem-se no estudo do MMC para conseguir fazer soma e subtração de fração, tá ok? Ó, fazendo o MMC dessa fração aqui para somá-la, o que eu tenho? Eu tenho isso daqui, ó. 10x mais 2. Sobre quem? Sobre 10. Que vai ser igual a 1.500. O próximo passo, eu só somei 10x mais 2x, que deu 12x sobre 10. E vou igualar a 1.500. Veja que passo a passo a gente começa a entender como é que é feito o cálculo. A gente começa a entender como é que é feito o raciocínio, como é que se segue o raciocínio. Então tá, olha aqui que eu cheguei. 12x sobre 10 é igual a 1.500. Por que 12x? Voltando lá. 10x mais 2x é igual a 12x. Como é que eu cheguei em 10x mais 2x? Foi calculado ali atrás o MMC para somar as duas frações. Tá? Prosseguindo então. Qual é o próximo passo? Eu vou multiplicar em x. Isso daqui, ó, eu estou multiplicando em x. Ó. Embaixo do 1.500 tem quem? Tem o número 1. Então, 12x vezes 1 é igual a 12x. E vou igualar a quem? A 15.000. Por quê? Porque 15.000 vezes 10, ou minto, porque 1.500 vezes 10 vai dar 15.000. Foi o que foi feito aí. Foi só uma multiplicação em cruz, prosseguindo, então, com o raciocínio. O 12 não está multiplicando? Ele vai passar para o outro lado o quê? Dividindo. Ele está multiplicando x, vai passar dividindo. Olha o que acontece. Vai ficar 15.000 sobre 12. Qual é o resultado que nós temos então? 15.000 dividido por 12 vai dar 1.250. Acabou o cálculo. Descobrimos o x, que é o que a pergunta está fazendo, que é o que a questão está fazendo. É a pergunta da questão. Quantos alunos foram matriculados lá em 2015? 1.250. Acrescendo 20% em cima de 1.250, vai ter 1.500, que foi o aumento de matrículas em relação a 2016. De 2015 para 2016, houve um aumento de 20%. A questão está falando isso. E esse aumento de 20% me deu 1.500. Se a gente aplicar 20% em cima de 1.250, a gente vai chegar em 1.500. Portanto, nós descobrimos quem é X, que é o número de alunos matriculados em 2015. Gente, calcular porcentagem é isso. Calcular porcentagem é saber o que significa porcentagem. O acréscimo ou o decréscimo. Quem é a porcentagem? Se é 20%, então é 20 sobre 100. Se fosse 15%, seria 15 sobre 100. Se fosse 78%, seria 78 sobre 100, e assim por diante. E aí, a partir dos conceitos, montar o cálculo. O cálculo ele é montado a partir do conceito, a partir do raciocínio. Vai sair o cálculo. Descobrimos, então, quem vale x, 1.250. Portanto, resposta correta, alternativa B. Gente, é tranquilo, demora um pouco falando aqui, porque tem que ter explicação, conceitos, enfim. Mas é tranquilo fazer depois que você pega a prática, resolve isso 2, 3 vezes, com números diferentes, com questões diferentes. Por isso que eu falo, façam sozinhos. Peguem questões que mudem, que tá com números diferentes, para conseguir fazer, porque o raciocínio é o mesmo. Portanto, resposta correta, alternativa B. Galera, por hoje é só, mas eu voltarei aí com mais questões de matemática referente ao concurso de professor.
Peço que resolvam as questões sozinhos novamente. Reforço. Adiantem-se no estudo de MMC para soma e subtração de frações. Importantíssimo, indispensável saber isso. Tudo bem? Mas eu trarei algumas explicações referente a esse assunto. Forte abraço, bons estudos e até a próxima.